Meditando na Palavra. Meditando na Palavra, Êxodo capítulo 20, versículo 15. Estamos estudando o livro de Êxodo, versículo por versículo. E quando chegou aos 10 mandamentos, então o pastor dá aquela... Vamos devagar, porque são as regras principais, né? Então a gente tem que ir lá no profundo, né, Ricardo? Tem que ir lá no escondido mesmo, tem que ir lá na essência. O de hoje é versículo de número 15. Não furtarás. Não furtarás. Não furtarás. Capítulo 20, versículo de número 15. Não furtarás. Então Deus deu um mandamento: não furtarás. Agora, o que acontece, pastor Reginaldo, com a pessoa que furta então? Se o mandamento é não furtarás, é uma lei, então nós temos aqui que saber qual a pena para aquele que infringir essa lei, né? Então nós temos aqui Levítico 19:11. Vamos lá ver mais um detalhe aqui em Levítico. Nós estamos em Êxodo. Levítico é o próximo livro, 19, versículo 11. Ele repete aqui, ó, esse mandamento aqui. Deus não gosta do furto. Não furtareis. Aqui ele dá uma ampliada. Nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Então aqui Deus está dizendo que não se deve furtar, que não se deve mentir, não é? E lá em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 19, você tem Levítico, depois tem Números, depois tem Deuteronômios. Deuteronômios, no capítulo 5, versículo 19, deixa eu mexer aqui na minha Bíblia, capítulo 5, versículo de número 19, a lei é repetida. Eu mostro para você aqui, capítulo 5, versículo 19. Não furtarás. Então Deus está preocupado, né, com isso. Preocupado. Em Mateus, no capítulo 19, versículo 18, já no Novo Testamento, Mateus, capítulo 19, versículo 18, Mateus, capítulo 19, versículo de número 18, Jesus pergunta a um jovem que quer ir para o céu, um homem rico, ele fala assim: o que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele fala: sabes os mandamentos, né? Capítulo 19, no versículo de número 18. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Jesus, ele pronuncia esse mandamento. Quando se fala em não furtar, em não roubar, muitas vezes a pessoa fala assim: Ricardo, esse mandamento é mole, eu não furto, né? Quando a pessoa lê em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 15, não furtarás, esse aí é tranquilo, pastor, esse aí é tranquilo, parece um mandamento direto, né? Pá, não rouba, eu não roubo. Você já assaltou um banco, Ricardo? Não, nem eu. Verdade. Opa, então nesse particular eu tô, né? Você já assaltou uma pessoa? Não. Meteu o revólver numa pessoa? É um assalto, não? Tranquilo. Vamos para o furto então. Vamos para o furto. Você já roubou, já furtou, Ricardo? Furtou, opa.
Eu vi um toca-CD ali, eu furtei da loja. Você já colocou um celular no bolso aí numa loja e guardou para você sem ninguém ver? Não. Opa, então esse mandamento eu obedeço. Pelo menos um aqui eu obedeço, né? Depende. A palavra de Deus, ela é profunda. Ela vai lá na intimidade do seu coração pecaminoso. E ela vai lá e pinta um quadro mais amplo, bem mais amplo, do que é proibido e do que Deus quer que você faça nesse mandamento. A base do mandamento, não furtarás, é um direito então que Deus dá. Vamos lá. Se eu sou dono dessa caneta e o Ricardo a pega, então ele está furtando, perfeito? Né? Mas por que o Ricardo está fazendo um mal para mim se ele furtar a minha caneta? Por que, Ricardo? Porque a caneta me pertence, não é algo dele. Então Deus reconhece aqui, e esse reconhecimento é muito importante para nós crentes, que Deus respeita o direito de propriedade. Se eu me esforcei, trabalhei, comprei essa caneta, o Ricardo deve respeitar a minha caneta. E assim vale para o carro, né? Por isso sempre é uma violência quando alguém vai lá e toma de outra pessoa algo que não lhe pertence. A base é o direito de propriedade. Eu, como me esforcei para comprar essa caneta, o direito de gozar do que essa caneta pode dar é meu. Eu tenho o direito de escrever com ela, eu tenho o direito de colocar ela na orelha, eu tenho o direito de colocá-la lá na Bíblia na hora do versículo. Por quê? Porque eu me esforcei através do trabalho para comprar essa caneta, não é isso? Então Deus reconhece isso. Deus, ele quer dar à sociedade, a mim e a você, a segurança. Então, o mandamento não furtarás, ele não é apenas citado no sentido de assaltar um banco, de roubar um carro, de roubar um celular. Não, não. Muitos tipos são previstos na Bíblia. Muitos tipos. Qualquer coisa que não é minha, se eu pegar, é furto. Entendeu? Qualquer coisa que não é minha. Ele pode assumir, o furtar, ele pode assumir muitas formas. Muitas formas, né? Vamos ver se eu consigo falar isso para você em tempo bem curto, né? O furto pode assumir muitas formas, né? Muitas formas. Vamos lá? Capítulo 10 de Marcos, versículo de número 19. Vamos lá? Capítulo 10 de Marcos, versículo 19. Capítulo 10, versículo 19. Jesus fala para o homem rico: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Então, Jesus fala, eu concordo com esse mandamento. Não furtar. Furtar algo, sem alguém ver, é uma quebra de mandamento, ok? Mas, por exemplo, vamos ver um outro tipo. Êxodo, no capítulo de número 21, um pouco depois, nós vimos, Êxodo 21, versículo de número, Êxodo, capítulo 21, versículo de número 16. Vamos lá? Um tipo de roubo
que acontece bastante, Ricardo, e que Deus abomina, né? Êxodo 21:16. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Então, o que a Bíblia está prevendo aqui? Sequestro, né? Sequestro, a pessoa rouba outra pessoa, não é assim? Sequestro é algo que está previsto na Bíblia. E o sequestrador, a pena por o que rapta, por o que sequestra, na Bíblia é pena de morte. Eu falei sobre a pena de morte agora, dias atrás, né? Então, uma das previsões, Deus disse: não mate, porque se você matar, o Estado tem autorização para a pena de morte contra você, se a morte naturalmente não foi em legítima defesa, todas aquelas exclusões que eu já falei. Você vai lá no mandamento não matarás, que está lá no Facebook, que aí você vai ver. Agora, aquele que rapta alguém, sequestra alguém e o vende, ou for achado na sua mão, será morto, né? O que mais? Vamos lá em 1 Timóteo. Esse texto ele é muito interessante. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 10. Novo Testamento, hein? Novo Testamento. 1 Timóteo. Paulo fala na carta dele a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Sabemos que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens. Raptores de homens. Então, na época de Paulo também tinha os sequestradores. E Paulo fala: isso não pode. Nós tivemos, pastor, mas isso não existe. Olha aqui nos meus olhos. Você tem assistido televisão esses dias, Ricardo? Você ficou sabendo que lá em São Paulo, num condomínio de luxo, estavam mantidas sob cativeiro escravas, empregadas domésticas vindas da Filipina. Nós estamos falando do Brasil, gente. Nós estamos falando do Brasil. Pessoas das Filipinas lá mandam as moças para o Brasil. Elas acham que vão trabalhar de empregada doméstica aqui e ganhar dinheiro, igual os decassegues brasileiros trabalham no Japão, que é uma coisa normal, né? Normal. Mas essas moças vêm para cá, chegam aqui, elas vão para... Eu não estou falando, vão para casa de gente rica. Vão para casa de gente rica. Nós estamos falando aqui de condomínios, cara. Condomínios. É condomínios. São Paulo. E as moças eram proibidas de comer. Sair para onde? Não falam o idioma direito. Algumas estão na ilegalidade, não estão com visto aqui no Brasil. Elas são medo de serem presas. Então elas ficam trabalhando de empregada doméstica escrava. Isso aí na verdade é um sequestro. É um crime abominável. A pessoa se sujeita a fazer o que a outra manda, às vezes até apanha se não fazer, e não tem como se defender. Então aqui está dizendo, isso é roubo, isso é roubo, isso é furto, né? Que mais? A pessoa, olha aqui, eu vou lá, Provérbios capítulo 21, Provérbios capítulo, estamos falando do não furtarás, Provérbios capítulo 21, depois de Salmos, Provérbios capítulo 21 de Provérbios. Vai lá, você que está me acompanhando pelo rádio, pode ir lá, capítulo 21, versículo de
número 16. Provérbios 21, 16. Presta bem atenção. Provérbios, capítulo 20, versículo de número 10. Olha aqui, ó. Olha outra coisa aqui importante. Provérbios, capítulo 20, versículo 10, falando de não furtarás. Aqui você aprende, ó. 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Sabe o que significa isso, Ricardo? Sabe o que significa isso? 2 pesos e 2 medidas é aquele, por exemplo, que compra uma mercadoria furtada, o receptador. Ele tem condição de vender mais barato, não tem? Sim ou não? Os ladrões aí roubam aí um caminhão de tênis em São Paulo, carga de remédio, né? Depois o cara da farmácia lá vai lá e compra aquele remédio que é novo, é do laboratório, mas é furtado. Ele compra pela metade do preço, né? Às vezes até menos. E ele tem condição de vender mais barato, então não tem? Sim ou não? Então, mas tanto que roubou como que comprou a coisa roubada estão debaixo da maldição de Deus. Isso é muito sério, não é? Isso é muito sério. O que comprar a mercadoria roubada é muito sério. 2 pesos e 2 medidas. Vamos lá então também. Aquela fábrica de óleo que está escrito 900 ml. Não tem a lata de óleo lá? A embalagem PET do óleo, 900 ml. Você vai lá, mede, dá 895. Né? Falta só 5. Ah, o que é 5, né? Sabe o que é 5 ml? É um roubo. E o fabricante está debaixo da maldição. O fabricante vai ter que se ver com Deus. E nesse caso, é um crime gravíssimo. Por quê, pastor Reginaldo? Porque não é uma lata só. Quando isso acontece, é um lote inteiro. São centenas de milhares de embalagens de óleo, não tem? Café, não é? Você vai lá pesar o café, lá falta lá 10 gramas. Mas quantos pacotes de café foram embalados no mesmo dia, não é? Macarrão, não é? Então, isso aí é roubo sério. Então, às vezes a pessoa tem uma fábrica dessa e ela se diz que é crente. Ela vai lá, ela toma santa ceia. Tem que tomar cuidado, porque o negócio é mais grave, né? Deuteronômio 19, 14. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 14. Eu estou indo e estou mostrando para você na Bíblia sobre roubo, né? Deuteronômio 19, 14. Olha aqui. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir. Sabe o que significa isso aqui? Mudar o marco do próximo? Significa invadir a terra de outra pessoa. Entendeu, Ricardo? Não é teu? Não. Então não entre lá. Não é tua propriedade? Não. Aquela pessoa que de noite vai lá no sítio dele e coloca a cerca 1 metro para lá. Entendeu como é que é? Coloca a cerca 5 metros para lá. Só que é 1 quilômetro, né? De cerca. Então o que vai acontecer? Ele sabe que o vizinho mora muito longe, né? Mora em outro estado, naquela fazenda, né? Então ele bota a cerca um pouquinho para dentro do vizinho. Entendeu como é que é? O vizinho vai lá uma vez cada 5 anos, né? Então, cuidado, você está colocando em risco aí a sua vida eterna. Deuteronômio 24, 15. Deuteronômio 24, 15. Presta bem atenção aqui, que é muito sério isso, hein? Né? Injustiça nos contratos. Deuteronômio 24, 15. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre,
e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti e haja em ti pecado. O que significa isso? Claro que eu quero deixar claro isso. Às vezes o patrão, ele atrasa o pagamento do funcionário e tem o dinheiro. Entendeu? Tem o dinheiro lá na conta da empresa, tem o dinheiro lá na firma, Ricardo, mas ele atrasa o pagamento. Então, quando a pessoa atrasa o pagamento, tendo o dinheiro, é pecado. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro, então ele tem que ir lá e ele tem que falar com o funcionário. Entendeu como é que é? Ô fulano, você sabe que eu estou passando por esse aperto aqui? Dá para você aguardar mais 3 dias, 4 dias, 5 dias, porque a coisa está brava? É uma coisa. Agora vamos supor, ele está com o dinheiro lá e ele fala, não vou te pagar. Entendeu? Também é considerado. Outra coisa que é considerado roubo. Salmo 37, 21. Pastor, não chegou ainda, né? Salmo 37, versículo 21. Salmo 37, versículo 21. É considerado roubo. Salmo 37, versículo 21. Presta bem atenção. O ímpio pede emprestado e não paga. Aqui é roubo. Você pediu emprestado? Pedi. Então pague. Pague. Pastor, deu problema. Eu não consegui pagar. Então vai lá e fala com a pessoa, né? Eu pedi esse dinheiro emprestado para você, meu cunhado, e deu uma enroscada aqui. Dá para você esperar mais uns dias? Sim, mas ele tem que ser sua prioridade. Ele tem que ser sua prioridade. Quem pede emprestado e não paga é chamado de ímpio. Não crê em Deus. Atenção. A extorsão é considerada roubo também. Olha aqui, Salmo 62, versículo 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis da rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o seu coração. Tem muita gente que está pondo o seu coração nas riquezas ganhas através de propina, através de coação, através de... Você está vendo aí a Operação Lava Jato, roubando dessa forma? Isso aí também é roubo, Tomar emprestado e não devolver, roubo. Mas tem mais coisa que é roubo. O apóstolo Paulo, ele nos surpreende. Se você virou crente, o apóstolo Paulo, ele surpreende na carta aos Efésios. Eu já estou terminando. Na carta aos Efésios, Ricardo, o apóstolo Paulo fala: você virou crente? Virei. Então vamos lá. Capítulo 4, versículo de número 28, se não me falhe a memória. Capítulo 4, versículo 28. Você virou crente? Virei. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, se você furtava, você não pode furtar mais. Pastor, que tipo de furto? Que tipo de furto? Qualquer furto. Eu vou dar Tem muita gente que fica doente, tem muita gente que está sofrendo, tem muita gente que está desesperada, tem muita gente que está passando por grandes estreitos na vida, porque ainda não pediu perdão a Deus pelos pecados de furto que cometeu. Posso falar? Vamos lá.
uma pessoa, ela falta no trabalho e mete um atestado, mas ela sabe que ela poderia trabalhar, entendeu? Ela sabe que ela poderia trabalhar, ela sabe, daria para ela trabalhar, mas ela não, ela mete um atestado, né? Pastor Eus acabou de chegar aqui, ó, tá ali, preto com branco. Ela vai no baile do branco e preto. Tô brincando, gente. Pois alguém leva essa brincadeira a sério, né? Então presta atenção. A pessoa que mete um atestado, tem o feriado na terça-feira, a pessoa mete um atestado na segunda, fica sábado, domingo, segunda e terça. Se ele é crente, ele está roubando do seu patrão. Ele está roubando do seu patrão. Deus considera roubo. Que mais? Você tem 15 minutos de café da tarde no seu trabalho e você faz 25. Você está roubando do seu patrão. Isso pode fazer você perder a tua bênção. Isso é grave. Entendeu? E muita gente passa batido nisso, porque não zela. Se você é de Deus, você tem que dar o bom exemplo. O bom exemplo tem. Pastor, mas eles... Eu não estou falando deles, eu estou falando de você. A Bíblia chama o homem que rouba de homem mau. Entendeu? De homem mau. Verdade. Não. Em nome de Jesus. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia chama de homem mau a pessoa que rouba. E tem até um livro. Você já ouviu falar do livro Peregrino, pastor? Peregrino é um livro de um autor chamado John Bunyan, um inglês. Depois da Bíblia, é o livro mais lido no planeta. Depois da Bíblia, o livro mais lido no planeta. É um livro simples, mas ele escreveu, né, várias obras. O John Bunyan, ele inclusive foi um homem que foi preso, várias vezes ele foi preso, né? E um dos livros dele fala sobre o homem mau. E sabe como é que ele chegou no fim da vida dele? Enfermo, desesperadamente perdido, sem saber o que fazer da vida. Evite furtar, evite roubar, e entenda que o roubo não é apenas aquele que é tipificado no Código Penal aí do fórum. O roubo na Bíblia é justamente isso: roubar no emprego, roubar coisas pequenas, tirar algo de quem não tem. Tem pessoas que roubam a inocência das outras. Sabia disso? Tem pessoas que roubam a inocência das outras. Tem gente que está roubando a inocência das crianças, não é? Na televisão, sim ou não? Então tudo isso é abominável. E se você fizer isso, você vai ser considerado na Bíblia como uma pessoa má. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Hoje nós acabamos. Uma pastora não chegava, a gente foi tocando, né? A gente foi tocando. Obrigado, Senhor, por esse programa. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos derramadas. Obrigado pela tarde da bênção, daqui a pouco às 3 horas da tarde, pelo corredor dos milagres à noite. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Eu sou o servo dele e te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem aí, pastora Ilse e seu programa.